Ali vamos começar então analisando esse momento que o Brasil está vivendo. A gente vem desde 2016 perdendo um monte de direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência, né? E depois veio a pandemia e a crise econômica se aprofundou, principalmente para o trabalhador, né? Como é que você analisa esses últimos anos de perda de direito e as políticas anticíclicas da pandemia? Como é que você analisa e a saída para essa crise? As perdas que a classe trabalhadora, o povo trabalhador, a sociedade brasileira como um todo vem acumulando, ele tem um ponto de partida principal ali, que é o golpe contra a Dilma, né? Foi criado uma imagem, um imaginário que, olha, tira o PT, tira a Dilma, que as coisas vão se resolver. A economia naquela fase tinha um impacto global da economia global na economia brasileira, que a partir da reeleição, o pacto do Aécio Neves, ao não aceitar a decisão eleitoral do povo brasileiro, com o Eduardo Cunha, faz um pacto de parar o Congresso Nacional, paralisar o governo Dilma, asfixiar o governo Dilma. Ela ficou sem ferramentas para contrapor o impacto da economia global na economia brasileira. Esse é o ponto de partida. A partir disso, ela não consegue governar, não consegue absolutamente nada em relação àquele período. Todos os projetos que ela mandava era transformado no Congresso Nacional por esse pacto dos infernos entre Eduardo Cunha e Aécio Neves, até chegar a sua cassação, até chegar ao seu impeachment. O seu impeachment não representou simplesmente o impeachment da Dilma, foi o impeachment da classe trabalhadora, foi o impeachment dos movimentos sociais, foi o impeachment do povo trabalhador. Porque atrás da promessa de que nós vamos fazer reformas estruturantes, aspas, para gerar emprego, na verdade era um desmonte das condições de trabalho constituída no Brasil, constituída, diga-se de passagem, com muita luta, com muito suor, até com sangue dos nossos antepassados. Isso leva a um desmonte da Previdência, um desmonte das relações de trabalho, um desmonte da legislação trabalhista, em um processo perverso e cruel contra o povo trabalhador, e que leva ao subemprego e leva ao desemprego. Porque eu não consigo enxergar qualquer possibilidade de gerar emprego diminuindo o salário, gerar emprego precarizando o trabalho, gerar emprego diminuindo as conquistas da classe trabalhadora. Eu só vejo um jeito de gerar emprego. É o jeito que nós fizemos a partir da eleição do Lula em 2002. Porque qual era o Brasil de 2002? Era o Brasil da fome, da miséria. Porque a gente olha o Brasil hoje é o Brasil da fome e da miséria, não é? Do desemprego. Mas era o Brasil também de 2002, quando o Lula venceu as eleições, agravado com a dívida do FMI, do Clube de Paris, agravado com a situação ali muito esquizofrênica do ponto de vista de quais instrumentos que o Lula teria para reagir àquele estado de coisa, a ponto de muita gente dizer que não tinha jeito. O Lula até brincava com os economistas, mas vocês querem que eu seja presidente, vocês dizem que não tem saída? Nós temos que encontrar uma saída. E qual foi a saída? Foi a saída valorizando o trabalhador, a trabalhadora. Essa foi a saída que o Lula genialmente encontrou. Nós precisamos valorizar quem? O nosso povo, o povo brasileiro. É incluindo o povo brasileiro, é incluindo o povo pobre, é criando condições de vida melhor que nós vamos junto reforçar, estruturar a economia e gerar empregos. É rompendo com a visão neoliberal da história do Estado fraco. Quando ele disse, olha, as plataformas da Petrobras não será feita em Singapura, será feita no Brasil, porque nós vamos reestruturar a indústria naval, nós vamos reestruturar o parque industrial brasileiro, nós vamos aumentar a produção de conteúdo local, é que nós vencemos o problema da crise e geramos emprego, chegando a pleno emprego no Brasil. Então é por aí que nós precisamos fazer. Então a pergunta hoje, né, o porquê. Porquê da situação? A pergunta, tem saída? Lógico que tem saída. A saída é a esperança de novo, vencer a arbitrariedade, vencer o retrocesso, vencer o medo, vencer o ódio, vencer a raiva,
representado por esse governo genocida. De novo, eleger Lula como uma grande esperança para dizer: vamos falar de incluir o povo outra vez. A situação hoje só não é mais grave por conta da reserva cambial constituída no governo Lula Dilma de 383 bilhões, que hoje deve estar em torno de 350, já queimaram aí alguns bilhões que o Lula Dilma deixou. Enfim, é por aqui a saída que nós temos que dizer para o nosso povo, ou seja, cada cidadão e cidadã, cada trabalhador e trabalhadora tem muita responsabilidade com que saída que nós queremos. As saídas são feitas de escolhas. Qual é a escolha que nós queremos? Em 2018 nós também tínhamos saída, nós tínhamos escolha, que nós fomos levados à escolha do retrocesso, do atraso, do autoritarismo, elegendo Bolsonaro. A escolha que o povo fez foi essa, ou seja, aquela parcela da população que foi levada a não votar em ninguém, também é responsável por essa escolha. Porque esta parcela poderia ter evitado essa escolha e ter feito uma outra escolha. É isso, meu caro. Falando dessa maneira assim, apontando a saída eleitoral e o impeachment, o senhor vê possibilidade de sair o impeachment até antes da eleição e que haja uma mudança no governo? Olha, às vezes é preciso registrar categoricamente a nossa posição em relação a isto. Nós somos favoráveis ao impeachment. Somos favoráveis ao impeachment. Contudo, eu pessoalmente não acredito que ele acontecerá. Por que eu não acredito? Pela qualidade do Congresso que o povo elegeu, está lá, respaldando Bolsonaro, respaldando esse conjunto de aberrações que está acontecendo no Brasil. Então eu não acredito no impeachment. Agora, a saída, ela passa pela janela democrática, ela passa pelo calendário democrático, ela passa pelas eleições lá, 3 ou 4 de outubro, não sei exatamente o ano que vem, domingo, que dia que é, mas é lá para o início de outubro. É essa janela que tem a responsabilidade de pensar, porque hoje, né, você tira o Bolsonaro e botar o Mourão, você tira o Bolsonaro, vai acontecer o que com o Mourão? É o mesmo projeto, que aliás, se você olhar categoricamente no projeto do Bolsonaro econômico, é o mesmo projeto do PSDB. Não tem o que tirar. Vamos dourar a pílula aqui. Como eu disse, o Brasil da fome hoje é o Brasil exatamente igual ao da fome do final do governo Fernando Henrique, que o Lula herdou. As matrizes econômicas, o que eles trabalham, os conceitos são exatamente iguais. Que é enfraquecer o Estado, que é privatizar, que é entregar o patrimônio público, é disso que se trata. Ou seja, então, nós temos que ir na raiz, né, no ponto, e o ponto passa pela eleição presidencial, passa por Lula presidente, passa por colocar São Paulo em sintonia com o Brasil. Então, São Paulo, o PSDB governa esse estado há 40 anos, não é bem da verdade, porque governa desde antes de eles existirem, porque eles eram do PMDB que fundaram o PSDB, ou seja, o Montoro foi fundador do PSDB, né? O Mário Covas, enfim, então esses caras governam desde lá de trás. E São Paulo sempre atravancando, boicotando as políticas do governo Lula Dilma, ou não foi assim? Foi assim, inclusive, com coisas singelas. Quando o Lula cria o SAMU, para proteger a vida das pessoas, o sistema de financiamento teria que ser tripartite. O estado de São Paulo é um dos poucos estados que não participam, porque era uma coisa criada pelo Lula. As UPAs, quando criou as UPAs, foram inventar outros nomes, AME, AMA, para contrapor a uma política que deveria ser tripartite, deveria ser União, Estado e município trabalhando junto, remando na mesma direção. O Luz para Todos, enfim, você tem um conjunto de projetos que foram boicotados pelo Estado de São Paulo, não trabalhou na mesma direção. Pensa o Brasil governado pelo Lula, São Paulo governado pelo Haddad. A sintonia que se faz, a rapidez que nós podemos recuperar projetos geradores de oportunidade, de emprego, de renda, oportunidade para a nossa juventude, nossas crianças.
valorizar para valer a educação, romper com essa visão tacanha e cruel e covarde que a universidade é para poucos, não deve ser para todos. Que conversa é essa? A universidade tem que ser para todos. Então é isso que nós queremos oferecer para a sociedade. Vamos juntos fazer a escolha correta. É uma questão, como o senhor colocou, de política mesmo, né? Na época que o senhor foi ministro do Trabalho, né, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da política que vocês implementaram para gerar emprego e renda, né? E como que o senhor vê a política hoje, principalmente, ficamos sem Ministério do Trabalho praticamente o governo Bolsonaro todo, né? Agora que foi reaberto o Ministério para acomodar o Centrão ainda, né? Como é que o senhor analisa nessa área que o senhor deve ter um carinho especial? Nós temos que ter clareza da necessidade de reestruturar os Ministérios do Trabalho e da Previdência, porque esse que está aí não tem ministério coisa nenhuma, tem lá um cidadão para dar emprego para ele, para tirar lá do palácio que virou incômodo lá, para poder ajustar a política com o Centrão. É disso que se trata, toma lá da cá do Bolsonaro que ele disse que não faria. Então, nós vamos reestruturar ministérios, não é só do trabalho e da Previdência, é o Ministério das Cidades, é o Ministério das Mulheres, do combate ao racismo. Nós precisamos de novo falar de reestruturar políticas públicas, de reorganizar políticas públicas, acesso ao direito de novo, reestruturar a política para a juventude, né, para as crianças, na história da educação, a Minha Casa Minha Vida, habitação, os movimentos habitacionais, enfim. Nós precisamos falar de novo de gerar emprego e renda. É possível? Claro que é possível. E é possível em falar de rever o papel do BNDES, tem que voltar a ser um banco. Não só o BNDES, mas os bancos públicos, ser financiadores de oportunidades, de investimento, gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego. Nós precisamos reestruturar as políticas públicas de acesso, não somente à juventude, mas os nossos veteranos, que muitos não conseguem se aposentar, mas o mercado já está tirando ele do mercado, dizendo que ele já passou da faixa etária produtiva, e não é verdade. Ou seja, depende muito da gente organizar esse processo. Ou seja, e nós temos toda a segurança. Quem fez, soube fazer, sabe fazer melhor, aperfeiçoando, porque nós temos experiência de 12 anos, 13 anos de governo Lula-Dilma. Nós aprendemos, nós quebramos a cara, nós tivemos que derrubar barreiras. Portanto, agora nós sabemos os caminhos, os atalhos para chegar mais rápido a esse processo político gerador de oportunidade para o nosso povo. O que o senhor destaca que precisa ser feito de projeto para conseguir recuperar esses direitos que os trabalhadores estão perdendo, se é possível recuperar o que se perdeu? Né? É elegendo a esperança. Você passa pela eleição. Número 1, não adianta nós prepararmos conceitualmente os melhores projetos mais revolucionários do mundo e perder a eleição. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque nós tínhamos um Brasil sem fome, sem miséria, e os caras colocaram na fome e na miséria de novo. Mas muita pergunta fica se perguntando, mas por quê? Mas é por crueldade, é por maldade? É por ganância. É pela elite que pensa que eles querem cada vez acumular mais. Se você volta lá para o início do governo Lula, né, nós tínhamos uma situação, 1% dos mais ricos, quanto que tinha da riqueza nacional. Com a pandemia, esses 1% mais ricos ficaram mais ricos ainda. Hoje eles estão dono de 49,6% da riqueza nacional. Isso é incompatível. E por que acontece isso? Pelaquela emenda constitucional que o Fernando Henrique fez durante o seu governo, que desobrigou os bilionários de pagar imposto de renda. Não, pera assim, como assim? Isso não existe. Existe. Quando você diz que lucros e dividendos não pagam imposto de renda, o que acontece? O que o dono do Itaú, do Bradesco, do Santander, da Grande Fazenda, da grande rede de hotel, da Rede Globo, da Bandeirante, da SBT, da Record, do Bispo Macedo, o que fez? Coloca todas as despesas lá na conta da empresa, no balanço da empresa,
e tem somente a retirada do lucro e dividendo no final do ano. Tem cidadão que retira 1 bilhão de lucro, tem cidadão que retira 100 milhões de lucro e não paga absolutamente nenhum centavo, com a desculpa que seria bitributação. É isso que está criando uma distorção de acumular riqueza e aumentar a pobreza. E aí, sem as políticas públicas de proteção social, de garantia de segurança alimentar, de garantia da proteção da mulher, do povo negro, dos quilombolas, do LGBT, das crianças, dos jovens, acelera essa distorção, como aconteceu agora no processo de pandemia. Então, é aqui que nós temos que pegar, é aqui que nós temos que conceituar os nossos projetos. Mas, repito, não adianta ter um bom projeto e perder a eleição para um outro coisa esquisita como está governando o Brasil agora. Para finalizar, eu queria que você analisasse o papel dos movimentos sociais, do movimento sindical, na mobilização dos trabalhadores, principalmente. Os movimentos sindical, social, né, os movimentos todos, têm que ter clareza do seguinte: um governo nosso, não é porque é um governo nosso, você deixa lá o governo sozinho. Você tem que se organizar, você tem que participar, você tem que se mobilizar para as conferências, para os debates, para as formulações de políticas públicas, disputar os projetos políticos, porque, especialmente em governo democrático, ele vai compor projeto, vai compor política pública. Então, se o movimento ele recua, ele permite que outros segmentos venham disputar e pressionar o governo para levar o que ele deseja. Então, é preciso que os movimentos estejam permanentemente mobilizados, participantes e cobrando. Nós vamos desconstruir o nosso governo? Não, nós vamos cobrar ajudando, apoiando, conceituando o que o governo tem que fazer. Então, eu diria o seguinte: nós necessitaremos de mobilização permanente para disputar com segmentos que querem conduzir o governo para o outro lado. Não é? Por que muitas vezes o povo ficou de forma pacata, assistindo os nossos projetos sendo ruídos, sendo agredidos, sendo destruídos? Porque talvez nos faltou uma consciência maior durante o governo dessa mobilização permanente, desse envolvimento permanente da sociedade. Então, isso é um aprendizado que nós temos que ter. Como que a gente participa ali de forma cotidiana, monitorando, ajudando, pressionando, disputando e ajudando a conduzir qual o rumo de governo. Marinho, tá ótimo. Se você quiser acrescentar alguma coisa... É isso, meu caro.